E hoje nós vamos falar sobre a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo, descendente de Abraão e Davi. Bora lá! Graças a paz, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. Hoje é dia de iniciarmos a leitura do Novo Testamento. É dia de começarmos por Mateus, lendo assim os capítulos 1, 2, 3 e 4. Amém? E eu quero compartilhar aqui com os irmãos Mateus no seu capítulo 1, versículo 18 ao 25, que diz assim a palavra do Senhor. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz a um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer. E ele lhe deu o nome de Jesus. Amém? Olha só que interessante. Mateus, ele se preocupa muito em trazer ali a genealogia de Jesus, para que nós possamos compreender o que já havia sido profetizado lá no Velho Testamento, de que o Messias viria da linhagem de Abraão, viria da linhagem do rei Davi. Amém? Então ele se preocupa em trazer a genealogia de Abraão até mesmo o nascimento de Jesus, tá bom? Agora, olha só que interessante. José, ele recebe essa orientação do anjo do Senhor e ele obedece essa orientação do Senhor. E isso faz com que ele tenha êxito, ele tenha sucesso no chamado dele. Por quê? Porque ele obedeceu, ele confiou naquilo que o Senhor, que o anjo do Senhor revelou para ele. É interessante que alguns sábios, em outras traduções dos reis magos, eles vão adorar ao Senhor Jesus e eles querem presentear o Senhor Jesus. E eles vão lá ao encontro de Herodes, porque Herodes está reinando e ele vai adorar o menino que nasceria para ser rei dos judeus. E aí por que eles vão até Herodes? Porque onde nasceria um rei se não fosse no palácio? Só que o Senhor Jesus, ele é diferente. Ele não precisou nascer em um palácio para ser rei. Mas olha só, neste encontro com Herodes, eles vão relatar que vieram adorar ao menino nascido rei do povo de Deus. E Herodes, ele trama a morte desse menino, ao ponto de dizer onde havia de nascer o menino. E eles relatam, de acordo com as escrituras, em Belém, de Judá. Aí o rei Herodes fala assim: vai lá, encontre este menino e depois me avise onde ele está, para que eu possa ir adorá-lo também. Só que a intenção dele é causar mal ao Senhor Jesus, ao menino Jesus, aqui dizendo. Então, esses sábios, eles vão ao encontro de Jesus, sendo guiado pela estrela, eles chegam até Jesus e o presentia com incenso, ouro e mirra. Nós conhecemos a história. Após isso, eles têm um sonho, a qual o anjo do Senhor os orienta a retornar por outro caminho, para não encontrar com Herodes. Herodes fica furioso e manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Por quê? Porque ele não queria que nascesse o menino Jesus. Só que, em contrapartida, o anjo do Senhor avisa a José em sonho para pegar Maria e o menino Jesus e fugir para o Egito, para que assim o menino estivesse a salvo e só retornar após a morte do rei Herodes. E aí se cumpre algumas coisas que está escrito em alguns livros dos profetas anteriores. Por exemplo, o nascimento do Senhor Jesus sendo em Belém
de Judá está registrado lá no livro de Miqueias, no seu capítulo 5, versículo 2. Também em Oséias, capítulo 11, versículo 1, está escrito que do Egito chamei o meu filho. Mas quando acontece essa morte dessas crianças de 2 anos para baixo, acontece o que está registrado lá no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 15. Aqui em Mateus, capítulo 2, versículo 18, diz: ouviu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem, por conta dessa matança mesmo. O povo chorou, chorou, chorou muito. Ninguém podia ser consolado. Só que agora há um chamado para retornar para Israel, sair do Egito e vir para Israel. Só que eles não vão para Belém, eles vão para Nazaré. E é por isso que Jesus também é chamado de Nazareno. Amém? Já no capítulo 3, nós vamos ver João Batista preparando o caminho, e daí cumpre-se o que estava escrito lá no livro de Isaías, capítulo 40, do versículo 3 ao versículo 5. E esse relato registrado lá em Isaías, a gente pode observar aqui no capítulo 3, no versículo 3, dizendo assim: o profeta Isaías se referia a João quando disse: ele é uma voz que clama no deserto, prepare caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. Amém? João Batista que batizava o povo em prol do arrependimento. Aqueles que se arrependiam eram batizados por João Batista. Mas olha só que interessante. Existe um momento em que Jesus vai ao encontro de João Batista também para ser batizado. Mas João Batista ele se recusa a batizar Jesus. E Jesus fala para ele: é necessário que isso aconteça. Ou seja, o próprio Senhor Jesus, ele se coloca como exemplo do batismo. E daí passamos a compreender a importância do batismo nas águas, ou seja, o batismo do arrependimento. O batismo não é para nascimento. O batismo é o simbolismo do arrependimento dos nossos pecados, porque nós nascemos de novo quando reconhecemos Jesus como nosso único, exclusivo, suficiente e eterno Salvador. Aí sim nascemos de novo. O batismo, ele é o simbolismo do arrependimento dos pecados. Amém? É interessante que após ele ser batizado, ele sai da água e logo João Batista, ele vê o Espírito Santo descer sobre Jesus e ele escuta a voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Em outras traduções, em quem me dá alegria. É interessante essa vida de Jesus, porque após ele ser batizado, a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito Santo conduz Jesus para o deserto, para ser tentado. Ele vai para o deserto com um propósito. E que propósito é esse, pastor? É ser tentado pelo inimigo. Só que Jesus, ele passa 40 dias e 40 noites jejuando. E ao término desse jejum, o inimigo vai afrontar. A palavra do Senhor vai dizer que o inimigo fala para Jesus: transforma essas pedras em pães para que você coma. E o Senhor Jesus responde: não só de pão viverá um homem. E daí o inimigo transporta Jesus para a ponta do pináculo, ou para o alto do templo, e diz para Jesus: olha, então se joga daí, porque está escrito que até os anjos darão ordem ao seu respeito, para que não tropeces em pedra alguma. Isso está registrado lá no Salmo 91, versículo 11 e 12. Mas aí o Senhor Jesus responde: mas também está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. E isso que Jesus está falando está escrito em Deuteronômio. Então o que está acontecendo aqui é um diálogo de textos e contextos bíblicos. Jesus dá uma surra de Bíblia, vamos se dizer, porque não tem como discutir Bíblia com o Criador de tudo. Jesus estava desde o início. Jesus, ele é o Filho de Deus e ele é Deus. E o inimigo tenta Jesus de todas as formas, ao ponto de levar ele para um alto monte e mostrar toda a majestade da terra, toda a glória da terra, achando que isso daí convenceria Jesus de se render a ele, quando na verdade não. E ele fala para Jesus se prostrar, se ajoelhar, né?
e adorá-lo, que ele daria tudo aquilo para Jesus, como se Jesus não fosse dono de nada. E o que Jesus responde é algo maravilhoso para ele. Também está escrito que adorarás somente o Senhor teu Deus. E este ensinamento é muito valioso para nós, porque pode observar, nos momentos em que parecemos que estamos fracos, é aí que estamos fortes. Jesus ficou 40 dias e 40 noites em jejum. Ele se dedicou a se alimentar espiritualmente falando. E neste momento em que ele não estava comendo alimento físico, o inimigo veio tentá-lo, porém sem sucesso algum, porque é nestes momentos que parece que estamos fracos. Aí sim estamos verdadeiramente fortes. Por quê? Porque nos alimentamos do alimento espiritual, de algo que vem de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.